da CEMIG compreende a comercialização de energia pela CEMIG Distribuição, CEMIG Geração e Transmissão Consolidada, empresas controladas e coligadas. Esse mercado corresponde às vendas de energia para os consumidores cativos e clientes livres, na área de concessão em Minas Gerais e fora do estado. Olá pessoal, esse é Gilmar, nosso possível investidor. Gilmar, esse é o nosso grupo corporativo. Olá pessoal, tudo bem? Olá. Sentar, por favor. Obrigado. Aqui estão alguns dados para você acompanhar a apresentação da nossa empresa e eu vou iniciar. Estamos aqui para apresentar os dados da nossa empresa e sanar todas as suas dúvidas sobre ela. A CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, ela foi criada em 1952 e na sua primeira década teve a construção de 3 usinas, a de Tranqueiros, a de Tutinga e a de Salto Grande. Essa foi a primeira estatal do âmbito estadual do Brasil. Nós somos uma holding composta de mais de 200 empresas e estamos distribuídos em mais de 22 estados. A gente consegue atender mais de 33 milhões de pessoas e somos o maior responsável de distribuição da América Latina. A gente consegue operar com 116 usinas. E assim, em relação à administração, a CEMIG ela tem 51% controlado pelo Estado. E uma notícia boa aqui que eu já vou dar para você, que vai ser, você vai se ligar, viu, Gilmar? É que no dia da nossa recomendação, do dia 31/1 de 2018 até 14/10, as nossas ações estiveram em alta de 104%, enquanto a Ibovespa subiu um pouco mais de 22,9%. Então daí já dá para você notar que nesse ano o grande crescimento que nossa empresa teve. Análise vertical e horizontal. A análise vertical e horizontal das demonstrações de uma empresa é um instrumento de controle que facilita a compreensão sobre a situação do negócio e ajuda na tomada de decisão. A análise vertical consiste na verificação da participação percentual dos elementos de demonstrativos financeiros. Acontece no sentido vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima, e apresenta resultados com efeito de cascata. É utilizada principalmente para identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados do balanço patrimonial. Já a horizontal analisa a evolução das demonstrações durante um período determinado. Assim, é uma avaliação de crescimento ou de variação. É chamada de horizontal porque estuda os valores das demonstrações contábeis em comparação com os valores de períodos anteriores. Agora nós vamos apresentar um pouco da situação econômica e financeira da empresa com base na análise de alguns indicadores. O último ano ele foi bem positivo para a CEMIG. Algumas realizações nos permitiram atingir um novo patamar de sustentabilidade financeira e operacional, após um período de desafios em muitos anos, especialmente em razão da perda de algumas concessões de geração. O ano de 2018 marcou um grande avanço nas práticas de governança corporativa da nossa empresa, pela aprovação da reforma do Estatuto, que traz inúmeras mudanças com o objetivo de preparar a nossa empresa para os novos tempos. Nosso lucro líquido foi de 1.700.000, um aumento relevante de mais de 400% em relação ao ano de 2016, que foi de 334.000. A partir de agora, o senhor pode acompanhar nos relatórios que nós lhe entregamos. Observando o balanço patrimonial dos últimos 3 anos e fazendo algumas análises verticais e horizontais, é possível ver que algumas contas tiveram algumas movimentações mais relevantes. Eu vou esclarecer algumas delas para o senhor. Nos últimos 3 anos, é possível ver que a maior parte do ativo total está concentrada no ativo não circulante, mais precisamente no realizável a longo prazo, e no intangível, como a contrato de concessão. Isso é facilmente explicado pelo tipo de atividade da nossa empresa e por ser uma empresa controladora que oferece adiantamento ou empréstimos às suas controladas. Por exemplo, as controladas CEMIG-D e GASMIG transferiram para o ativo intangível os encargos dos empréstimos e financiamentos vinculados às obras.
A companhia possui contas a receber do governo do estado de Minas Gerais. Bom, isso é decorrente da devolução de um depósito administrativo. O termo de reconhecimento de débitos prevê que, em caso de inadimplemento por parte do Estado no pagamento das parcelas mensais e consecutivas, a CEMIG está autorizada a proceder retenção dos dividendos ou juros sobre capital próprio que ela deva destinar ao governo, ao Estado, né? Considerando esta previsão, a CEMIG fez a retenção em 28 de dezembro de 2018, correspondente aos dividendos que deveriam pagar naquela data. Desta forma, em 31 de dezembro de 2018, foi recebido um determinado valor, mas permanecendo um saldo alto, reconhecido no ativo não circulante. Perceba que somente uma ação movimentou de forma considerável 3 ou mais contas. A conta despesas antecipadas também apresentou uma movimentação significativa, referente ao adiantamento de fornecedores no ano de 2017. Bom, agora nós vamos ao passivo. Aqui, a maior representação também é no não circulante, mais precisamente nos financiamentos e empréstimos de longo prazo. Considerando que a maior parte desses empréstimos e financiamentos das controladas da companhia é em moeda estrangeira, em dezembro de 2017, a CEMIG GT emitiu Eurobonds no mercado internacional, no montante de 1 milhão com cupom semestral. Na DRE, observa-se que os custos têm muita influência na receita da companhia, e a maior parte, obviamente, com energia elétrica comprada para revenda. E em 2018, como já foi mencionado, foi um ano de lucro mais alto e maior distribuição para os sócios não controladores. Indicadores de liquidez são índices financeiros que servem para analisar o crédito de uma empresa, ou seja, sua capacidade monetária para cumprir com suas obrigações do passivo. Dessa forma, esses indicadores são de suma importância para observar a saúde da empresa e criar proteção patrimonial. Liquidez corrente. A liquidez corrente tem a função de medir a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Normalmente, na gestão financeira, é este índice que serve de referência para a maioria dos pagamentos, representando a saúde do caixa. Falando um pouco sobre a liquidez corrente, esse índice avalia quantos reais dispomos de imediato para pagamento de dívidas em curto prazo. É considerado com frequência o melhor indicador para avaliar a situação de liquidez da empresa. Na liquidez da CEMIG, vamos dizer o seguinte: em 2016 não foi um ano muito bem, considerado acima do ideal, não foi. Então, mas em 2017 a situação já começa a mudar um pouco, a situação já se torna agradável. No ano de 2018, vamos dizer que a situação melhorou bastante com relação a 2016. Considera que para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,19 para honrar, ou seja, possui 0,19 de excedente, né? Liquidez seca. Este indicador tem uma função bastante similar ao de liquidez corrente, com a diferença de que o estoque não é computado no cálculo do ativo circulante. Isso ocorre devido ao fato de o estoque representar um ativo que, às vezes, pode não estar atrelado diretamente ao patrimônio, ou seja, a liquidez seca vai informar ao gestor o valor real da liquidez do ativo circulante, mesmo que nada no estoque seja vendido ou utilizado. Normalmente, o valor desse indicador fica bem próximo ao da liquidez corrente, porém sempre menor ou igual. Sobre a liquidez seca, podemos perceber que assim, o indicador tem como função bastante similar ao de liquidez corrente, que objetiva calcular a capacidade de pagamento empresarial. A diferença é que o estoque é desponderado à avaliação juntamente ao ativo circulante. No caso da análise feita da CEMIG,
o estoque representou um pouco de insignificância no triênio. Os índices foram bem parecidos com a da liquidez corrente. A única diferença foi o único ano que sofreu a alteração do indicador foi o ano de 2016, que foi uma diferença bastante relevante, apenas 1% para menos. Então, se considerou bastante parecida. Liquidez imediata. Este indicador é considerado o de natureza mais conservadora, pois representa todos os valores da empresa que estejam imediatamente à disposição dos gestores. Geralmente, a liquidez imediata da empresa está atrelada à sua capacidade de lidar com emergências financeiras. Desse modo, muita liquidez imediata proporciona à empresa uma boa vazão para lidar com as incertezas do mercado de forma ágil. Falando um pouco sobre a liquidez imediata da CEMIG, Gilmar. Geralmente, as empresas, elas têm, esses índices são considerados bem baixos, por conta que elas fazem pouca questão de manter recursos monetários em caixa. E com a CEMIG não foi diferente. Os seus índices foram considerados bem abaixo. O seu melhor ano foi no ano de 2017, com 0,12. Isso se deu por conta que foi o maior ano que a empresa teve o disponível, o recurso monetário em caixa. E o seu pior ano se deu em 2018, com 0,04. Então, isso se diz que nesse ano o disponível diminuiu também, que foi o pior ano do disponível, e foi também o pior ano que a empresa teve mais gastos. Então, o índice reduziu bastante. Liquidez geral. A liquidez geral é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e de longo prazo. É uma importante ferramenta para o planejamento dos investidores, principalmente no momento de escolha de uma companhia para investir. Afinal, a sua saúde financeira e sustentabilidade institucional são fatores fundamentais para o sucesso de um investimento, certo? Se tratando do índice de liquidez geral, ele é considerado como um dos indicadores mais importantes, pois é o único que é feito englobando tanto o longo quanto o curto prazo em uma única análise. O índice de liquidez geral vem crescendo a cada ano. Isso devido às diversas iniciativas que a CEMIG vem fazendo desde 2016 para aumentar a sua liquidez. Vem apresentando um programa de desenvolvimento que contempla a venda de ativos para o período de 2017 e 2018, isso desde 2016. Outra possibilidade também é que eles estão fazendo através de celebração de novos contratos de financiamentos e refinanciamentos das obrigações existentes. Também eles vêm fazendo, a empresa projeta os saldos mensalmente para cada uma de suas empresas. Índices da estrutura de capital. Os indicadores da estrutura de capital visam demonstrar as decisões de financiamentos tomadas pela empresa quanto à obtenção dos recursos e como foram aplicados. Portanto, revelam o comportamento do endividamento da empresa. O endividamento pode ser visto como uma condição saudável em certo nível, para que haja crescimento em participação de mercado ou mesmo os projetos de expansão. E o lucro das operações gerada pela empresa deverá suportar o pagamento dos juros e da dívida. Endividamento. O índice de participação de capital de terceiros tem como função demonstrar em que nível existe dependência do capital de terceiro por parte da empresa. A sua interpretação evidencia que quanto menor for a participação do capital de terceiros em relação ao capital próprio, será melhor, pois menor vai ser a dependência da empresa em relação às suas dívidas, podendo agir com mais liberdade em suas decisões financeiras, implicando menor risco de insolvência.
No caso da CEMIG, a análise dos indicadores apontam que no ano de 2016 a empresa operava com comprometimento de 2,25 do total do seu capital próprio com as dívidas. Já em 2017, esse percentual foi reduzido para 1,95. E no ano de 2018 teve um aumento considerável, subindo esse percentual para 2,76, devido a um passivo sobre ativos não correntes à venda. Composição do endividamento. Esse indicador tem como função evidenciar a concentração do vencimento das dívidas e seu risco de insolvência da empresa. A interpretação desse índice evidencia que, quanto menor a participação do passivo circulante em relação ao passivo exigível, melhor será o perfil da dívida, pois, com os financiamentos concentrados em longo prazo, a empresa dispõe de mais tempo para obter lucros e formar reservas de investimentos para saldar essas dívidas. Na análise da CEMIG, observa-se que o perfil da dívida indica uma predominância do capital de longo prazo. Nos anos de 2016, foi 0,39. Em 2017, reduziu para 0,31. E no ano de 2018, atingiu 0,53%. Isso se deu pois há um grande aumento na conta de curto prazo, resultando um aumento significativo dessa composição. Imobilização do patrimônio líquido. A interpretação desse indicador evidencia quanto do patrimônio líquido está sendo aplicado no ativo não circulante em capital fixo. Essa relação entre o patrimônio líquido e o capital fixo representa o capital de giro próprio da empresa. O ideal seria que o ativo não circulante fosse totalmente financiado com patrimônio líquido e ainda financiasse uma parte do ativo circulante, evitando que a empresa recorresse a bancos para financiar o seu capital de giro. Na análise da CEMIG, observa-se que, em 2016, a empresa apresentou um índice de 1,81, indicando que o patrimônio líquido não foi suficiente para financiar os investimentos em capital fixo e que, por esse motivo, a empresa teve que recorrer a capital de terceiros. Já em 2017, que ficou em 1,52, e ainda mais em 2018, que demonstrou ainda uma redução para 1,17, com uma redução de capitais de terceiro. Imobilização dos recursos não correntes. O indicador de imobilização dos recursos não correntes tem como função evidenciar a parcela de recursos não correntes que está sendo utilizada para financiar o capital fixo da empresa. A interpretação desse índice evidencia quanto menor, ou seja, quanto mais distante de 100%, melhor será o seu desempenho, pois indica que o capital fixo está sendo financiado com capitais de longo prazo e ainda existe sobra aplicada no capital de giro. Na análise da CEMIG, fica evidente que a empresa possui uma folga de recursos aplicados no capital de giro. Em 2016, ela ficou com 0,76. Já em 2017, foi 0,65. Mas no ano de 2018, o cenário ainda está melhor, ou seja, ficou 0,51. Como a interpretação do índice é quanto menor, melhor, temos que houve uma redução de uns 25%, se for fazer essa conta, entre 2016 e 2018. Capital de giro é uma parte do investimento que compõe uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo. Esses recursos ficam nos estoques, nas contas a receber, no caixa, no banco, etc. É um conjunto de valores necessários para a empresa fazer seus negócios acontecerem. CCL, Capital Circulante Líquido. Este indicador mede a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante da empresa. Apresenta se existe folga nos ativos de curto prazo em relação aos passivos de curto prazo. Ao analisar o CCL, percebe-se que em 2016 e 2017 a empresa obteve saldo negativo. Isso quer dizer que a liquidez corrente é menor que a unidade, ou seja,
as dívidas de curto prazo são maiores que os ativos de curto prazo. O saldo negativo do CCL pode indicar que um maior nível de risco para a empresa. Já em 2018, essa história se inverteu. A CEMIG obteve um saldo positivo, o que torna a empresa capaz de girar sua operação apenas com o dinheiro próprio. Ao comparar com a nossa concorrente, a SEB, observa-se que a CEMIG fica à frente somente no ano de 2018. Nos demais anos, a SEB obteve saldo positivo. NCG. Necessidade de capital de giro. A necessidade do capital de giro é justamente a representação dos valores que são necessários para que não falte capital de giro na empresa. Ou seja, a NCG é o valor mínimo que o negócio precisa ter em caixa para garantir que os seus processos continuem funcionando. Analisando a NCG da CEMIG, nota-se que nos 3 anos consecutivos a empresa obteve um resultado positivo. Isso significa dizer que não existe necessidade de capital de giro externa, ou seja, a empresa está com superávit de capital de giro, não necessitando recorrer a bancos ou outras fontes de recursos. Ao comparar com a concorrente, a CEMIG sai à frente em todos os anos analisados. Saldo de tesouraria. Por intermédio do saldo de tesouraria, pode-se identificar o grau de utilização de recursos de terceiros de curto prazo para financiar as necessidades líquidas de capital de giro da empresa. Caso o saldo seja positivo, deduz-se que a organização possui folga financeira, ou seja, ela possui recursos financeiros aplicados em curto prazo. Se o saldo for negativo, significa que recursos financeiros de curto prazo estão financiando as atividades operacionais da empresa. Isso porque o saldo em tesouraria pode sinalizar o grau de adequação da política financeira empregada pela administração. O saldo de tesouraria, quando positivo, indica que a companhia tem dinheiro suficiente para lidar com obrigações financeiras de curto prazo sem reduzir os recursos alocados no ciclo operacional, o que não é o caso da CEMIG nos anos de 2016 e 2017, apenas no ano de 2018, porque o seu saldo resultou em positivo. Já a concorrente SEB obteve saldo positivo nos 3 anos consecutivos. Fazendo uma análise geral do capital de giro, em 2016 e 2017, a CEMIG obteve uma situação não tão boa, totalmente diferente da sua concorrente, que obteve uma situação melhor. Já em 2018, as duas obtiveram a mesma situação financeira, apresentaram uma situação financeira sólida. Índices de atividade. Os prazos médios é um dos indicadores mais importantes a ser observado na análise financeira do balanço das empresas. Estes índices representam a rapidez com que os elementos patrimoniais se renovam durante um determinado período. PMV, o prazo médio de vendas. Ele se traduz em quanto tempo o estoque permanece na empresa, ou seja, exibe o intervalo em dias que a organização leva para ser capaz de comercializar os itens que estão em estoque. Analisando agora os prazos médios de venda, observa-se que a empresa CEMIG obteve o índice de 1 dia para todos os anos analisados, tendo em vista que é uma empresa de energia elétrica e esses prazos são bem curtos. Comparando com a nossa concorrente, que é a SEB, observa-se que ela também obteve os mesmos prazos, diferindo apenas no ano de 2016, onde ela obteve 2 dias nesse ano. PMC, o prazo médio de recebimento de clientes. Ele demonstra a quantidade de dias que a empresa leva para receber de seus clientes as suas vendas feitas a prazo. O melhor é que esse prazo seja o mais curto possível, para que não cause impacto na liquidez da empresa e a empresa fique sem dinheiro para cumprir com suas obrigações. Analisando o prazo para recebimento de clientes, a empresa CEMIG apresenta menores prazos de recebimento. Em 2017, foi bem próximo ao da SEB, que é a nossa concorrente,
que em 2017 a CEMIG teve 71 dias e a SEB 72. Entretanto, nos anos de 2016 e 2018, os índices obtidos pela CEMIG foram de 67 dias em 2017, em 2016 e 69 dias em 2018, onde a SEB teve 90 dias em 2016 e 88 dias em 2018. O prazo médio de pagamento de compras representa a quantidade de dias, em média, que a empresa demora a pagar seus fornecedores. Quanto maior for esse prazo, melhor para a empresa, pois não precisará recorrer a empréstimos para cumprimento dessas obrigações. Em se tratando do pagamento dos seus fornecedores, nota-se que a CEMIG se destaca, pois apresenta maiores prazos. Houve um declínio, se perceber, comparado ao ano de 2016. Ele foi reduzindo até 2018, mas ainda assim obteve índices fantásticos. Se comparado à sua concorrente, a SEB, que teve uns prazos de 60 a 115 dias, observa-se que esses índices foram bastante satisfatórios. O ciclo operacional. Ele mostra o tempo necessário para a empresa fazer um desembolso inicial para vender mercadoria e receber o dinheiro dos seus clientes. Normalmente, uma empresa com um ciclo operacional curto requer menos caixa para manter suas operações. Por outro lado, se a empresa possui margens altas, ela pode ter dificuldades em financiar o seu crescimento, pois o seu ciclo será bastante longo. Levando em consideração o ciclo operacional da empresa CEMIG, observa-se que ela também obteve melhores resultados, variando de 68 dias a 70 dias em 2018, onde a sua concorrente teve a variação de 73 dias a 92 dias. O ciclo de caixa, ele compreende entre o tempo de pagamento dos fornecedores e do recebimento dos clientes. Quanto menos for esse prazo, menos será a dependência de empréstimos ou financiamentos que a empresa irá precisar para sustentar a sua operação. Analisando o ciclo de caixa da empresa CEMIG, observa-se que nos 3 anos analisados, obteve-se um índice negativo, o que significa dizer que a empresa recebe dos seus clientes antes mesmo de pagar seus fornecedores. No ano de 2016, esse prazo foi de menos 336 dias antes. Em 2017, menos 328 dias e em 2018, menos 196 dias. Se comparar a sua concorrente, apresenta um cenário muito menos satisfatório, onde em 2016 ela teve um ciclo de caixa positivo de 32 dias e em 2017 e 2018 ela teve ciclos negativos, mas ainda assim a CEMIG supera esses prazos. A rentabilidade, ela pode ser definida como o percentual de remuneração obtido a partir da quantia que você investiu. Simplificando, podemos dizer que é o valor que você terá de retorno de uma aplicação. ROI, a taxa de retorno sobre investimento, consiste em uma métrica utilizada para mensurar o rendimento obtido com uma dada quantia de recursos. O ROI é dado pela razão entre o lucro líquido alcançado e o investimento efetuado dentro de um dado período. O retorno sobre investimento na CEMIG, no ano de 2016, ele atingiu 24,35%, no ano de 2017, 29,60% e no ano de 2018 cresceu mais de 100%, chegando a atingir 64,08%. Então, esse crescimento mostra que o lucro teve um bom desempenho em relação ao investimento. Na sua concorrente SEB, teve pequenas oscilações, girando em torno de 40%. Giro do ativo. O giro do ativo é um índice que indica a capacidade da empresa de usar todos os ativos que possui para gerar vendas.
Ou seja, a empresa utiliza todos os seus patrimônios financeiros para encontrar a melhor alternativa de investimento, fazendo assim com que o giro proporcione novos e melhores lucros. Nos anos analisados, podemos ver que no giro do ativo 2016, a cada R$1 investido no ativo total, a gente conseguiu alcançar 2,14 em vendas. No ano de 2017, esse valor chegou a 2,79. Já no ano de 2018, o giro do ativo total fez as vendas alcançar 4,25. Nos levando a pensar que o que nos mostra que a empresa produziu mais vendas com investimentos no ativo total. E a SEB, a sua empresa concorrente, a cada R$1 investido, ela gerou 3,50, 4,55 e 4,22, respectivamente. RPL, o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele é um indicador que tem como objetivo analisar e medir a capacidade que uma empresa tem para gerar o valor para o negócio e para investidores, a partir dos recursos que a própria empresa possui. Na empresa CEMIG, a cada R$1 investido em capital próprio, ele retornou sob forma de lucro no ano de 2016, 2,58%, em 2017, 7,74%, chegando em 2018 em 12,15%. GAF. A alavancagem financeira refere-se ao montante da dívida na estrutura de capital da empresa para que sejam comprados mais ativos, ou seja, é o nível de endividamento utilizado para a maximização do retorno do capital investido. Ao calcularmos o GAF, vimos que em 2016 ele chegou a aproximadamente 11%, no ano de 2017 a 26% e no ano de 2018 chegou perto de 0,19%. Então, a alavancagem financeira ela foi desfavorável. Então, o capital do terceiro está consumindo o patrimônio líquido, pois quando o GAF dá abaixo de 1, quer dizer que a situação é desfavorável para a empresa. EBITDA. O EBITDA é um indicador muito utilizado para avaliar empresas de capital aberto. Em uma visão geral, empresas utilizam as informações resultantes do cálculo do EBITDA para conhecer o desempenho dos negócios em termos de fluxo de caixa, ou seja, é um importante instrumento gerencial que possibilita analisar o desempenho financeiro e não financeiro da empresa. Os recursos gerados apenas nas atividades operacionais da empresa, no ano de 2016, ele alcançou 3,6 milhões aproximadamente. No ano de 2017 foi 4,2 milhões e no ano de 2018 chegou a 5,3 milhões. Gilmar, diante da apresentação da nossa empresa, qual é a sua opinião? Então, pessoal, analisando os dados apresentados pela empresa, percebi que neste ano a empresa teve um crescimento significativo. Mas algo me chamou bastante atenção, que foi o alto endividamento da empresa. Apesar de que a empresa tem uma receita consistente, mas não está havendo um equilíbrio entre essas contas. E olhando de forma geral, a empresa CEMIG, ela não encontra-se num bom estado financeiro. Então, pessoal, eu venho de análise de outras empresas e comparando a CEMIG com essas empresas, eu não vejo com bons olhos em investir na CEMIG, por conta que no mercado tem outras empresas que oferecem uma melhor situação financeira.